Amados, na epístola de Paulo aos Filipenses, ele nos revela uma chave poderosa no capítulo 4, versículo 8. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está nos mostrando uma possibilidade que muitas vezes nós não percebemos. Ele nos dá uma direção dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Na versão revista e atualizada ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nesse texto, o apóstolo Paulo está nos mostrando que é possível ter domínio sobre os nossos pensamentos. Muitas vezes eu fico imaginando, alguém passa perto e você bate o seu braço forte, dá um tapa na pessoa, e a pessoa volta para falar com você e você só responde: não, eu não tenho controle. É o meu braço que fez isso, não fui eu. Às vezes nós achamos que os nossos pensamentos são semelhantes, sem controle. Mas isso é uma mentira. Embora eu sei que nós não controlamos tudo que vem à nossa mente, mas nós damos direção àquilo que pode permanecer nos nossos pensamentos. Eu falei de manhã, eu falo novamente: se você soubesse tudo que passa na minha mente, certamente você não estaria aqui me ouvindo. E muito provavelmente, se eu soubesse tudo que passa na sua mente, eu não queria nem conversar com você. Porque na nossa mente passa coisas absurdas, não é verdade, meus irmãos? Absurdas. Mas o apóstolo está falando assim: olha, tudo que for puro, verdadeiro, amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isso ocupe a vossa mente. Os pensamentos podem vir. Existe até uma famosa frase, que nós não podemos impedir que pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam um ninho. É assim os nossos pensamentos. Você não pode impedir aqueles que chegam até você, mas você pode impedir que eles permaneçam até você. Agora, amados, quando a coisa está feia, quando a situação está difícil, quando está ruim, quando o clima que nós estamos, no momento que nós estamos vivendo é adverso, é um clima de ódio, de contenda, de ira ou de escassez, quando nós estamos vivendo uma situação tão extrema de estresse, de angústia, de não ter resposta às nossas perguntas, parece que tudo isso intensifica os nossos pensamentos e parece que se torna mais e mais impossível de alterar os nossos pensamentos, porque o que nós estamos vendo à nossa volta está nos mostrando uma possibilidade que é uma possibilidade ruim, péssima, é um clima tenso, é meta, é cobrança, é estresse, é ira, ódio, fofoca, contenda, tudo isso pode estar permeando a nossa vida e nós chegamos a essa conclusão errada, que não é possível alterar os nossos pensamentos. Por quê? Porque agora nós não estamos apenas pensando, mas nós estamos sentindo.
As nossas emoções agora estão apoiando os nossos pensamentos. E aí fica aquela pergunta: o que realmente está dirigindo as nossas vidas? Será que é o meu sentimento que faz com que eu pense coisas ruins? Ou é o meu pensamento que faz com que eu sinta coisas ruins? A bem da verdade, amados, é que os dois são interligados, e os dois estão um impulsionando o outro. Um exemplo que nós podemos dar para ficar claro é o exemplo de uma bomba de água que se autoalimenta. A água passa pela bomba que vai fazer a sucção dessa água, que vai fazer com que ela retorne passando por essa bomba novamente, e ela vai continuar ininterruptamente. Só é preciso o primeiro impulso, só é preciso que o homem dê aquele empurrãozinho. E isso muitas vezes o diabo faz com os nossos pensamentos. Ele impulsiona. Então, um exemplo para você: às vezes você chega num grupo pequeno, ou você está chegando próximo a alguém, e de repente aquela pessoa, você chega a um pensamento: olha, essa pessoa está me ignorando. Porque você pensa que essa pessoa está te ignorando, você automaticamente se sente rejeitado. E porque você se sente rejeitado, você volta a pensar: ninguém gosta de mim. E porque você pensa: ninguém gosta de mim, os seus sentimentos vão só piorando. Esse fluxo precisa acabar. Nós precisamos eliminar o fluxo. Nós precisamos barrar, ou você barra o seu pensamento ou o seu sentimento, mas nós precisamos dar um basta nisso. Isso acontece com vocês, do pensamento alimentar o sentimento, sim ou não? Acontece com todos nós, constantemente. Pastor, o senhor não conhece a minha situação. Não dá para quebrar esse ciclo da minha vida. O senhor não conhece o que eu estou passando na minha casa. O senhor não sabe como é o meu cônjuge. O senhor não sabe o diagnóstico médico que eu recebi. O senhor não entende como que é o meu trabalho. O senhor não sabe a pressão que eu tenho com respeito às metas, aos objetivos. Meu amado, minha amada, de fato eu não sei, mas eu estou aqui para te falar de um Deus que conhece todas as coisas, e de um Deus que opera maravilhas, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós podemos pensar ou imaginar. Estou aqui para te falar de um Deus que disse que tudo é possível àquele que crê. Um Deus que é especialista em gerar vida aonde a morte tem imperado. Se você crê, você verá a glória de Deus. E nas Escrituras, nós temos muitos testemunhos, muitos exemplos de Deus mudando situações adversas. E como eu disse, eu não sei a sua situação, mas eu acredito que a sua situação não é pior do que a que eu vou te dizer agora com esse exemplo bíblico. E ainda que seja pior, Deus ressuscita pessoas dos mortos. Deus chama a vida, Ele é o autor da vida. A palavra de Deus nos traz no livro de Lamentações de Jeremias, um relato muito forte da história, talvez um dos momentos mais tristes da história de Israel.
A Bíblia fala que Israel era uma nação poderosa, forte, teve reis maravilhosos, como Davi, como Salomão, que a glória de Israel era grande, as pessoas iam para visitar, para conhecer, mas no momento da história, da vida de Jeremias, uma nação, ela dominou sobre Israel e levou a grande maioria cativo, preso, para viver como escravos. E era esse o pano de fundo, a situação, o momento que Jeremias estava vivendo. E eu gostaria de compartilhar com você algumas percepções que Jeremias estava tendo nesse momento de adversidade. E nós encontramos isso no primeiro capítulo de Lamentações, no versículo 1. Olha o que, na revista atualizada, olha o que Jeremias disse: como jaz solitária a cidade, que outrora era populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Ele está olhando à sua volta e tendo uma percepção terrível. Era uma percepção verdadeira, porque isso agora tinha acontecido. A cidade agora está solitária, era populosa, era majestosa, era uma princesa entre as províncias, mas agora eles estão sujeitos a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Essa era a situação. No capítulo 2, no versículo 11, ele disse: os meus olhos se consomem com lágrimas, turbam-se as minhas entranhas, o meu coração se derrama de tristeza, por causa da destruição da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. A miséria era tão grande, e a tristeza que ele estava vivendo era imensa, porque ele estava vendo as crianças não terem o que comer e morrer às mínguas na rua, sem uma possibilidade de vida. Crianças de peito morrendo. No versículo 15, capítulo 2, todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que chamavam perfeita em formosura, alegria de toda a terra. Não bastava o caos que estavam vivendo, ainda tinha uma afronta, ainda tinha um deboche do inimigo constantemente mostrando as falhas, as limitações, a fraqueza e falando: onde está o seu Deus? E um dos relatos mais tristes das Escrituras, no capítulo 4, no versículo 10, ele diz: as mãos das mulheres piedosas cozeram os seus próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. As mães cozeram seus próprios filhos e os comeu. Essa era a situação que ele estava vivendo. Capítulo 5, versículo 20: por que te esquecerias de nós para sempre?
Por que nos desampararias por tanto tempo? Como eu vou mudar os meus pensamentos e os meus sentimentos tendo toda essa percepção? Vendo todo esse caos, parecendo que Deus me abandonou. Amados, nós precisamos entender que a nossa pátria é celestial. Nós vivemos e nos movemos por algo, por uma fé que transcende a lógica humana. Tem uma cena do filme do apóstolo Paulo, que ele está dando um exemplo, e eu não sei se eu vou lembrar corretamente, mas ele diz o seguinte, ele está falando com uma pessoa, e ele fala: você consegue imaginar todo o oceano e um homem ali num barco, e o homem pega a água desse oceano, e quando ele pega a água na palma da sua mão, e ele fala o seguinte: essa água na palma da sua mão representa a vida do homem, que logo logo ela vai se escorrendo e rapidamente ela se esgota. E aí ele fala: mas o oceano é aquilo que por aquilo que nós vivemos e nos movemos. Muitas vezes nós focamos somente na água que está na nossa mão, mas eu estou te ensinando nessa noite a olhar para um oceano de possibilidades, de uma fé que transcende o natural. Jeremias, ele precisou fazer isso. No capítulo de número 3, coloca na versão revista e atualizada, por gentileza, o versículo 21, ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amados, a primeira coisa, diga comigo, é preciso querer. Você precisa querer. Pastor, eu não sei nem se eu quero. Eu vou te ensinar uma coisa: talvez os seus sentimentos, eles são tão intensos, que você está refém dele, mas se você falar para Deus: Senhor, eu estou agora oscilando até na minha vontade, mas eu quero querer, eu quero ter essa força, eu quero avançar, eu quero, me ajude até mesmo querer, porque as Escrituras dizem que Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. Ele é poderoso para despertar o nosso coração, mas nós precisamos querer. Ah, pastor, eu não tenho força. Não estou falando sobre força, estou falando sobre uma decisão. Nós precisamos decidir qual caminho que nós vamos trilhar, qual o rumo que nós vamos dar à nossa vida, em quem nós vamos dar crédito. Amados, não dá para seguir a orientação de Deus dando crédito às mentiras do diabo. Muitas vezes nós, seres humanos, nós gostamos de ficar remoendo a nossa dor, nos fazendo como vítimas. Às vezes nós queremos mostrar para as pessoas o quanto nós fomos injustiçados, e aí nós ficamos ali escondidos na nossa dor, porque nós temos prazer nisso. Mas eu quero te dizer, não dá para você ser vítima e vencedor ao mesmo tempo.
nós precisamos querer trilhar um caminho. E quando você decidir, eu decido seguir a vontade de Deus, eu decido acreditar na palavra de Deus, todas as vezes que a mentira do diabo bater a sua porta, você precisa manter essa porta fechada. Nós precisamos querer, e Jeremias, nesse clima, nesse ambiente, sem perspectiva nenhuma de mudança, aos olhos humanos, ele diz: eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19, a palavra de Deus nos diz o seguinte: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Sempre nós temos diante de ti essas opções. Ou você escolhe viver desanimado, ou você escolhe viver com esperança. Porque quando você diz, eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança, você assume o controle, e você agora recebe a provisão de Deus, a ajuda divina, o socorro de Deus. Isso é exercer fé. Amados, Deus não age pela necessidade das pessoas. Biblicamente, Deus age pela fé. Então, eu estou vivendo um momento difícil. Sim, acredite que Deus é contigo. Acredite que Ele compreende, que Ele te ajuda, e Ele vai agir nesse momento. Esperança ou desânimo, verdade ou mentira, Deus ou diabo, fé ou a lógica humana, perdão ou condenação, vida ou morte, tudo isso é uma escolha. Nós é que escolhemos a quem nós vamos dar crédito. Se nós dermos créditos às mentiras do diabo, essas mentiras vão nos levar para caminhos de morte. Há um poder na nossa decisão, e nós precisamos decidir em quem nós vamos dar crédito, dar o controle da nossa vida. Não dá para ficar acreditando nas mentiras e nas verdades ao mesmo tempo. Você pode até não compreender o momento, mas se você decidiu acreditar em Deus, você vai trazer à memória sempre aquilo que te dá esperança. Jeremias precisou decidir o seguinte: olha, estou vendo todo o caos, estou vendo todas as impossibilidades, estou vendo toda a dor das pessoas, e se eu deixar que isso me alimente de fato, se eu permitir que isso esteja de fato dirigindo a minha vida, eu vou ir para um caminho de morte. Por isso ele eleva os seus olhos para Deus e ele fala: eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. E aí ele começa agora a dizer o que lhe dá esperança. E no versículo 22 ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Na versão NVI diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as misericórdias são inesgotáveis. O que pode me dar esperança?
num momento de tamanha adversidade, de tanta dor, eu preciso me alimentar, trazer à minha memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança? O amor de Deus. Saber que o amor de Deus é inesgotável. Saber que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Se nós estamos aqui, por maior que seja a nossa adversidade, é porque a misericórdia do Senhor te renovou. Se você pode chorar por alguma coisa hoje, é porque Deus tem te concedido vida. Se há vida, há esperança. Deus é poderoso para transformar e para mudar a situação. Nós precisamos entender isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus não perde o controle das coisas, Ele está no controle, mas nós precisamos de trazer isso à nossa mente, saber que Ele renova o seu amor diariamente para com as nossas vidas. A situação estava dizendo outra coisa, mas ele não estava olhando para a situação. A palavra de Deus diz: Deus é amor. Se puder achar esse versículo lá em 1 João, que fala que Deus é amor, e projetar na revista atualizada, vai ser útil. Tem 2 versículos ali que fala que Deus é amor. Vamos ver se você, Dani, consegue colocar o que está na minha mente. Gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Isso, perfeito. Aquele que não ama, não conhece a Deus. O que vocês estão lendo aqui, amados? Não, o que vocês estão vendo aqui? Tudo que vocês estão vendo. Deus é amor. Tem mais alguma coisa? Não, só no final ali. Eu só quero a última expressão. Repita comigo: Deus é amor. Mais uma vez. Deus é amor. Tem mais alguma coisa que vocês conseguem perceber ali? A palavra de Deus fala que nenhum tio passa desapercebido. Nada vai passar, nada vai deixar de se cumprir. E aqui, amados, depois de Deus é amor, tem um ponto final. Porque isso quer dizer o seguinte: Deus é amor e ponto final. Pastor, mas tem pessoas que nascem com deficiência, tem tantas injustiças, tantos problemas. Deus é amor e ponto final. Talvez eu não compreenda com a minha lógica, mas eu sei que Ele é amor. Quando eu decido acreditar, não importa quantas mentiras vão bater a porta do meu coração, eu sempre vou dizer: Deus é amor e ponto final. Às vezes eu não vou conseguir explicar, e eu costumo dizer o seguinte: tem coisas que eu não sei de fato, muitas coisas eu não sei, mas tem muitas coisas que hoje eu já sei, e uma delas é que Deus é amor. Eu sei que Ele é comigo, eu sei que Ele me fortalece, eu sei que Ele me ajuda, eu sei que Ele me sustenta. Eu sei que eu tenho que viver pela fé, eu sei que as circunstâncias vão mentir para mim muitas vezes, eu sei que eu sou mais do que vencedor, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu sei que não tem condenação para mim, porque eu também estou em Cristo Jesus. Eu sei que eu não mereço, mas eu recebo de graça a salvação, o perdão, o cuidado, a justificação, o auxílio, o socorro. Eu sei que Ele é comigo, mas tem coisas que de fato eu não sei, mas eu me apego àquilo que eu sei. E Jeremias, ele diz: eu trago à memória o que me dá esperança.
O amor de Deus é grande e é inesgotável. As misericórdias se renovam dia a dia. Em Romanos capítulo 5, no versículo 8, nós aprendemos o seguinte, na versão revista e atualizada: perfeito. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não preciso que Deus prove que Ele me ama, mudando a minha circunstância, transformando a minha família, realizando os meus sonhos, ou trazendo uma cura. Não preciso, porque já foi provado, e esta é a prova suficiente de que Ele me ama. Deus prova o seu amor. Não busque uma outra prova, você não precisa, a maior prova já foi lhe dada. Aleluia. Pode colocar o versículo 22, Lamentações 3, versículo 23, né? 23. A parte B do versículo ele fala: grande é a tua fidelidade. Então ele está trazendo a memória agora, ele quis trazer a memória, ele falou: o amor é inesgotável, as misericórdias se renovam, grande é a sua fidelidade. Você precisa saber disso, que Deus é fiel. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. É Ele que me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas tranquila e refrigera a minha alma. Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice pode transbordar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ele é fiel. Sabe, meus irmãos, a responsabilidade de cuidar da ovelha, de prover o alimento, de conduzir num caminho seguro, de livrar do inimigo, não é da ovelha, é do pastor. Você não vai responsabilizar uma ovelha, você vai responsabilizar o pastor, e o nosso pastor é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Ele cuida, Ele fala: eu garanto, eu estou cuidando de você. Em Filipenses 1, versículo 6, a Bíblia fala o seguinte: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Em Hebreus, no capítulo de número 13, no versículo 5, também tem um princípio, uma revelação maravilhosa que alimenta e fortalece a nossa fé e nos dá esperança. E a Bíblia diz o seguinte: pode colocar na NVI, esse por gentileza. Na NVI diz o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. É óbvio, amados, nós podemos almejar crescer, almejar crescimento, isso é bíblico também, porque a Bíblia fala: deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, mas o X da questão aqui é: conservem-se livres do amor ao dinheiro, contentem com o que vocês têm,
Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Pode deixar esse texto. Deus mesmo disse: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. E é interessante, amados, que o autor de Hebreus, ele está fazendo uma interpretação bíblica, porque ele pega esse texto do Velho Testamento, quando Deus diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, e agora ele começa a aplicar a situação que eles estavam vivendo, e que se encaixa muito bem nos nossos dias. E ele fala: olha, vocês podem ficar livres, se conservar livres do amor ao dinheiro, e contentar com o que vocês têm. Sabe por quê? Porque Deus é quem falou: eu nunca te deixarei, e eu jamais te abandonarei. E olha como ele continua esse texto, ele diz o seguinte: assim, podemos dizer, sabe, meus irmãos, ele está falando o seguinte: olha, porque Deus disse: eu nunca te deixarei, e eu jamais te abandonarei, agora nós podemos dizer, e dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. Então Jeremias, ele estava falando o seguinte: grande é a sua fidelidade, e se ele disse: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, eu posso dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. Aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Aquele que disse: eu não vou deixar faltar absolutamente nada, é fiel para trazer a provisão. Aquele que disse que é o bom pastor, cuida, protege e provê o alimento necessário. Então, nós precisamos confiar no amor e na fidelidade do nosso Deus. E no versículo 24 de Lamentações, no capítulo 3, ele diz o seguinte: a minha porção é o Senhor. Você pode repetir comigo? Diga assim: a minha porção é o Senhor. Deus é tudo que nós precisamos. Amados, você pode perder tudo, mas você que entregou sua vida para Jesus, você nunca perderá Deus. Sabe por quê? Porque é Deus que não vai deixar você se perder. Jesus disse: aqueles que o Pai me der, de maneira nenhuma os lançarei fora, e o maligno não pode arrebatar eles da minha mão. A palavra de Deus nos fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor é a minha porção. No Salmo 73, no versículo 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, um texto também muito conhecido, diz o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas fujam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia
eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando uma pessoa faz uma oração dessa, uma declaração dessa, amados, o que o inimigo pode fazer com uma pessoa que tem essa fé? Ele fala: olha, ainda que não haja perspectivas naturais, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é dizer: o Senhor é tudo que eu preciso, e se eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada para garantir a minha vitória, porque o meu Deus garante a minha vitória. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte, ele fala o seguinte: quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, fome, perseguição, morte, nudez? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Porque ele disse isso? Porque a porção dele era Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A porção simboliza a herança, o cuidado, a provisão. Quando o apóstolo Paulo, ou melhor, quando o apóstolo Pedro, os discípulos, eles foram questionados ali por Jesus: olha, e vocês também vão me abandonar como os demais? E Pedro olha e fala para Jesus o seguinte: para quem nós iremos? Não existe outra possibilidade, não existe outra pessoa, não existe outra pessoa que tem as fontes da vida. Para quem nós iremos? Só tu tens as fontes da vida, as palavras da vida. O Senhor é a nossa porção. O cristão verdadeiro é aquele que, mesmo ao caos, mesmo sem ver possibilidade, mesmo a sua lógica dizendo que Deus o abandonou, que Deus está distante, o cristão verdadeiro é aquele que fala: Pai, eu não tenho para quem eu recorrer, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e eu preciso do Senhor. Eu não te abandonarei, porque o Senhor é aquele que fez a promessa e é fiel para cumpri-la. Eu creio no seu amor que se renova diariamente, eu creio nas suas misericórdias que são infinitas, eu creio na sua fidelidade, eu creio que o Senhor é a minha herança, e eu tendo o Senhor, eu estou plenamente suprido. É nesse Deus que nós vivemos, é nessa fé que nós nos movemos. Nada absolutamente nos separará do amor de Cristo, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Para quem nós iremos? Não existe outra pessoa, possibilidade, somente em Ti, e nós permanecemos crendo e confiando. Diga comigo: a minha porção é o Senhor. E Ele diz: portanto esperarei nele. Portanto esperarei nele. Diga comigo: eu espero no meu Senhor. Aleluia. No versículo 25, ele diz o seguinte: Jeremias continua trazendo à memória aquilo que lhe dá esperança, e ele diz: bom é o Senhor. Você pode falar para o seu irmão que está ao seu lado e falar: bom é o Senhor.
Bom é o Senhor. Uma das maiores armas do diabo é fazer com que a gente não acredite que Deus é bom. Às vezes até nós acreditamos que Ele é bom, mas Ele é bom para os outros. Para mim, talvez Ele não é tão bom. Deus é bom. Tá, eu sei que Deus é bom, mas tem um sentimento no nosso coração que parece que Deus é bom, mas Ele quer nos humilhar. Ele quer fazer a gente padecer, sofrer decepção para nos ensinar. Amados, isso é uma mentira diabólica. O nosso Deus não está matando crianças, não está causando acidentes aéreos. O nosso Deus não está colocando câncer, doença nas pessoas. Como que nós vamos acreditar em um Deus que é bom quando nós ensinamos que Deus faz essas coisas? É óbvio que Deus não faz essas coisas. É óbvio que isso é influência maligna e diabólica. E eu quero te dizer o seguinte: Deus opera em meio a essas situações, mas Ele não causa essas situações. Deus faz até com que essas situações possam cooperar para o seu bem, mas Ele não causa, Ele não gera, Ele não coloca. Nós às vezes tememos isso, parece, olha, nós vamos viajar, mas se acontece um acidente e a gente começa. Amados, precisamos trazer a memória e dizer: Deus é bom, Deus protege, Deus cuida, Deus livra. Deus não nos guia por medo. O medo é algo diabólico. Você não tem que deixar de fazer algo ou fazer algo sendo guiado pelo medo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. O medo não pode me impedir de fazer algo ou deixar de fazer, ou às vezes ter que fazer algo por medo. Não, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E precisamos entender que Deus é bom. Sabe por que nós achamos que Deus é bom para com os outros e não para nós? Porque nós estamos conscientes das nossas fraquezas e limitações, das nossas falhas. Talvez Deus precise me dar aqui uma adversidade muito grande para mim aprender, às vezes, ser humilde, para mim aprender a respeitar, para mim aprender algo, talvez porque eu estou consciente da minha fraqueza, da minha limitação. Amados, eu sei que Deus opera em toda situação. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus é poderoso para pegar uma adversidade, um problema e transformar numa solução. Isso, nós sabemos que Deus faz isso, mas eu quero te dizer o seguinte: Deus tem coisas boas. Mas esse é um evangelho light, que nós não falamos da cruz, nós não falamos de negar a si mesmo. Amados, negar a si mesmo é deixar a lógica de lado e seguir baseado na sua fé, naquilo que está escrito. Se Deus mandar você vender tudo que você tem, venda. Mas se Ele não mandar, então simplesmente desfrute. Nós não somos guiados por testemunho das pessoas, por aquilo que Deus falou com os outros. Deus fala com você. Deus, Ele supre, provê
cura, liberta. Não teve uma pessoa que se chegou até Jesus e Jesus negou que ela fosse curada. Liberta todos, absolutamente todos os enfermos foram curados, porque o nosso Deus é um Deus bom. Nós precisamos estar conscientes da provisão de Deus. Quando Deus olha para mim e olha para você, Ele não está agora imputando a nós os nossos pecados, as nossas falhas, não. Romanos 8, versículo 1, diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você entregou sua vida para Jesus, se você convidou Jesus para ser o seu Senhor, você agora é perdoado. A consciência que você tem que ter agora não é sobre as suas falhas, é sobre o perdão e a provisão de Deus. Sabe por que você é aceito? Escute, isso é muito importante. Sabe por que Deus é bom e a bondade dele pode te alcançar? Não é porque nós merecemos, é porque Cristo morreu no nosso lugar. Nós tínhamos uma dívida, a dívida foi paga. Porque a dívida foi paga, escute, eu e você que cremos em Jesus, nós não devemos mais nada. Por isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, harmonia, relacionamento, eu não devo mais, não tem dívida. Às vezes nós achamos que Deus não é bom, porque parece que nós ainda estamos devendo algo para Ele, mas viver pela fé é saber que tudo já foi pago. Diga comigo: eu não tenho mais dívida para com Deus. Ele mesmo, através do seu Filho, pagou a minha dívida, e eu aceito, e sou grato, porque Ele pagou a minha dívida. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. A palavra de Deus diz: se vós, apesar de serem falhos e maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós precisamos chegar pedindo a Deus sem ter que pagar. Sabe, nós queremos, irmãos, na maioria das vezes, nas igrejas, nas religiões, eles cobram. Tem gente que cobra que se você quer prosperar, você tem que dar uma oferta de R$1.000. Se você quer prosperar, se você quer ganhar uma casa melhor, entregue a sua casa. Eles estão cobrando. Talvez seja, e eu vou te falar, talvez isso aí ainda seja o mais fácil de fazer, porque eu dou R$1.000 e recebo mais. Qualquer pessoa que investe sabe que é melhor. Talvez você ache essa bênção é cara, na verdade ela é até mais barata. Sabe qual que é a bênção cara? É aquela que exige uma penitência, aquela que exige anos de aperfeiçoamento, é aquela que exige de você muitas coisas. Parece que Deus nunca está satisfeito conosco, parece que há uma dívida impagável, nós nunca oramos o suficiente, lemos a Bíblia corretamente, nunca buscamos como devíamos, porque nós estamos conscientes das nossas falhas e das nossas fraquezas, e não conscientes de que a dívida foi paga. Nós podemos andar diante de Deus com cabeça erguida, porque nós estamos conscientes de que a dívida foi paga. Mas se você olhar para você,
suas falhas, suas limitações, nossas imperfeições, as nossas fraquezas, nossa personalidade, nosso jeito muitas vezes de ser e agir incorretamente, mas eu não olho para isso mais, eu vivo pela fé, eu olho para aquele que pagou a minha dívida, e eu mantenho os meus olhos fixos em Cristo Jesus, porque nós olhamos para Jesus, podemos receber a bondade, não tem mais dívida, ela foi quitada, amém? E o próprio Jeremias percebe isso, ele revela Cristo também. Olha, ele diz o seguinte, o versículo 25, pode projetar: bom é o Senhor. Ele é bom para quem, amados? Para os que esperam por Ele. Poderia estar escrito assim: bom é o Senhor para aqueles que andam em santidade, bom é o Senhor para aqueles que frequentam os cultos, bom é o Senhor para aqueles que oram e jejuam, bom é o Senhor para aqueles que têm uma vida correta, são íntegros. Não, amados, bom é o Senhor para aqueles que colocam a esperança nele e não em si. O Senhor é bom para aqueles que confiam que a dívida era impagável e para aqueles que não tentam pagar essa dívida impagável. Então espera nele. Diga comigo: eu espero no Senhor. Isaías 64, versículo 4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Salmo 33, versículo 18 diz: descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. No Salmo 37, no Salmo 130, versículo 5 diz o seguinte: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. E Isaías 40, versículo 31 diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem espera no Senhor é renovado. Quem espera no Senhor desfruta da bondade, porque algumas pessoas esperam em si, esperam no que elas podem fazer, mas eu estou aqui para te falar: confie na bondade de Deus. Um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, eles estavam ali na ceia, e Jesus, falando com os seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, vocês vão me abandonar, se dispersar, mas o discípulo ali, né, o apóstolo Pedro, ele fala: Senhor, eu estou disposto a morrer por ti, eu não vou te abandonar. E Jesus fala: Pedro, hoje mesmo, né, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E a Bíblia fala que isso aconteceu de fato. Pedro, que confiava em si, negou Jesus e se distanciou. O apóstolo João foi o apóstolo que ouviu uma das últimas palavras de Jesus. Ele estava ali de frente para ele quando ele estava crucificado. Sabe qual é a diferença do apóstolo João com o apóstolo Pedro? Pedro estava vivendo um momento que ele confiava no seu amor para com Deus, e o apóstolo João é o apóstolo que confiava no amor de Deus para com ele. Ele sempre dizia que ele era o discípulo amado. Eu quero te incentivar nessa noite a confiar no amor de Deus para com você.
saber que Ele te ama, que Ele pagou a sua dívida, que existia, que era real de fato, e que era impagável, e que você pode receber esse pagamento sem merecer, porque Ele fez questão de te escolher. Amados, quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para vivermos uma vida plena, porque Ele nos amou. Muitas vezes nós estamos acostumados, né? Quem pratica esporte sabe, vai repartir os times, né? E aí eles começam a escolher, e os mais habilidosos são escolhidos primeiro. E por último são aqueles que não têm habilidade. Mas eu quero te dizer, quando Deus te escolheu, quando Deus me escolheu, Ele não nos escolheu por causa das nossas habilidades. Ele nos escolheu por quem nós somos. Ele fez questão que a gente participasse desse time, que é um time mais do que vencedor. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Você foi convidado por causa de você. Ele pagou a dívida sem você merecer, porque Ele fez questão de você. Jeremias, vivendo esse momento de adversidade, de caos, ele quis trazer à memória o que lhe dava esperança. Ele valorizou o amor de Deus. Ele olhou e falou: eu sei que Deus é um Deus de amor, que grande é o seu amor, que a sua misericórdia se renova. Sei que Ele é fiel, que Ele cumpre o que Ele prometeu. Eu sei que Deus é bom, e eu digo que Ele é a minha porção, Ele é tudo o que eu preciso. E se eu não obter nenhum resultado da agora para frente, tudo o que eu preciso eu já tenho, porque Ele é a minha porção. E saiba que Deus tem planos de paz e bondade para lhe dar, porque Ele está consciente agora de que você está com Cristo. Porque você está com Cristo, você é plenamente aceito. Deus não está se relacionando com você agora cobrando algo. Ele já pagou a sua dívida e agora você pode falar Pai. Você pode falar Papai. Quando você olha para você, talvez você vai vacilar na sua fé, mas o convite essa noite é olhar para Jesus, sempre para Jesus, e saber que sem merecer mesmo, sua dívida foi paga, e você pode andar em paz com Deus. Você pode pedir intervenção, pedir ajuda, pedir socorro, pedir auxílio, porque o Pai tem prazer em realizar os desejos do nosso coração, sim. Não acredite nessa mentira de que Deus é mau e que Deus quer coisas ruins. Não, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, é o amor incondicional de Deus que nos capacita também a amar. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, e Ele mesmo disse: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, é pensamentos de paz e não de mal. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Se
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É a esse Deus que nós servimos, é a Ele que nós exaltamos, e é na sua bondade, não na nossa, que nós confiamos. A nossa esperança é Cristo, e como está escrito, que Cristo em nós é a esperança da glória. Só há esperança porque nós estamos em Cristo, e se estamos em Cristo, a dívida foi paga, o acesso foi concedido, o perdão foi nos dado. Aleluia. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Traga à memória isso que lhe dá esperança. Ori canta la balas. Aleluia. For canta la suria la balas. Impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno teme ao ouvir a tua voz. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso
portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme. Declare isso em ti. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Erga a tua voz e declare: não temas ondas. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Queria que toda a igreja estivesse com os olhos fechados. E se você está aqui essa noite e foi tocado, eu gostaria de te convidar a repetir essa oração comigo. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu te convido a entrar na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu aceito o seu pagamento para que hoje eu possa ter um relacionamento com o meu Pai. Eu te recebo em seu nome, amém. Tem alguém aqui essa noite que fez essa oração pela primeira vez? Eu queria orar com você agora aqui. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Eu gostaria que você erguesse a sua mão bem alto para que eu pudesse te ver. Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, erga sua mão bem alto. Amém. Glória a Deus pela sua vida, meu amado, em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém na galeria? Mais alguém entregou a sua vida para Jesus? Esse é o momento de você dizer sim. Se você disse sim, você não precisa se envergonhar diante dos homens. Pelo contrário, você tem a oportunidade de confessar Jesus diante das pessoas. E eu faço essa pergunta pela última vez nessa noite. Tem alguém, mais alguém aqui que entregou a sua vida para Jesus? Erga sua mão bem alto para que eu possa ver. Aleluia. Você que levantou sua mão, queria te convidar aqui à frente para que a gente possa orar. Você que levantou a sua mão, ou você que quer se reconciliar, vem aqui na frente. Nós queremos orar por vocês. Vem aqui, meu amado, pode chegar aqui. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desse amado irmão precioso. Em nome de Jesus. Se tiver mais alguém, pode vir aqui, nós ainda vamos orar por vocês. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, mais uma vida aqui vindo se entregar. Aleluia. Nós louvamos ao Senhor por cada um. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, como igreja, no nome de Jesus Cristo, nós queremos ministrar sobre cada um desses irmãos. Hoje o Senhor escreveu o nome deles no livro da vida, e no nome de Jesus Cristo nós ministramos que a graça do Senhor seja abundante,
que o Espírito do Senhor esteja enchendo, no nome de Jesus, cada um deles, que o favor do Senhor seja sobre cada um, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é quem dirige, quem vai dar agora instruções, quem vai trazer clareza, e nós estamos aqui como igreja para receber cada um deles, e nós ligamos aqui na terra o que está sendo ligado nos céus, os nomes deles escritos no livro da vida, em nome de Jesus, aleluia. Amados, olhem para mim aqui, vocês estão aqui, nós estamos aqui como igreja para servi-los, para caminhar junto com vocês, é uma honra e um privilégio, e a palavra de Deus diz que a festa, a celebração nos céus, por cada um de nós. Um dia também eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava aqui na frente também recebendo Jesus, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu profetizo isso sobre a vida de vocês, uma mudança completa. Vocês receberam Cristo e também uma família, e nós vamos contar de 1 até 3, e quando nós contarmos até 3, vocês poderão virar para trás, e vocês receberão também o carinho de toda essa igreja, amém, amados? Aleluia. Vamos contar, igrejas, vamos contar. 1, 2, 3, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso, Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia! Agora coloque a mão no seu coração mais uma vez, nós vamos orar. Quero orar por você. Senhor, meu querido Deus e Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te peço, Pai, que essa palavra que foi semeada venha encontrar uma terra fértil e venha frutificar, e que através das nossas vidas, muitas outras vidas sejam transformadas. Espírito Santo, nos ensine dia a dia dar crédito à Tua voz e dizer não para as mentiras do diabo e para a lógica humana. Te peço que o Senhor esteja nos conduzindo, que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida, meu amado, sobre vocês que estão nos assistindo. Se você entregou a sua vida para Jesus, que o favor de Deus seja abundante sobre a sua vida, e que a graça de Deus também seja abundante sobre a sua família, e que o seu lar seja um lar de paz, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, cumprimente o seu irmão, e vão em paz em nome de Jesus.